Eu me lembro da primeira palavra que eu li. Primeira palavra. Eu me lembro que tinha 4 letras. Eu nunca tinha ido à escola. E meu irmão mais velho tinha chegado do Rio de Janeiro e ele trazia muitas revistinhas para mim. E ele começava a ler, me ensinava as letras. E aí, uma letra bem grande era a Mônica, né? Na rua, eu fecho o olho, eu vejo a imagem. O vestidinho vermelho, naquele formato que o rostinho dela era ainda meio confundinho, daquelas primeiras edições do Marisa de Souza. E ela fez assim, ó. Eu não sabia que era assim que lia, né? Eu li o T, o A, o X e o I. Aí eu li Tachi. E eu olhei para meu irmão e fiz, o que é Tachi? Aí ele disse, Sandra, não é Tachi. O que fala é táxi. Porque esse pontinho aqui significa que você tem que botar mais força. Não. Fala táxi. E eu falei, e o que é? Aí ele disse, é um carro que se você tiver dinheiro, você paga e ele te leva para onde quiser. Ave Maria, eu achei aquilo maravilhoso. É uma agora. Eu quero isso na minha vida. Eu quero isso na minha vida. Contexto. Beira do Rio Paraguaçu. Na minha casa não tinha energia elétrica. Foi ter quando eu tinha 19 anos. Eu terminei o ensino médio, a luz fica dinheiro, né? Eu queimava aqui a parte da frente do meu cabelo todinha. Vivia pareladinha na luz. Porque a gente ia estudando, ia se empolgando, ia lendo, e quando olhava, pegava fogo no cabelo. Às vezes pegava fogo no cabelo da irmã. Aí a outra já podia, né? Era assim. E aquilo, e foi assim que a primeira palavra que eu consegui ler. Quando eu entrei na escola aos 6 anos, a gente já sabia ler. A gente só pensava só nos exames, fonemas, aquela coisa toda. E as professoras ficavam muito impressionadas, porque a gente ia para a cidade. Naquela época não tinha diferença de escola particular e escola pública. Eu estudava com a filha do fazendeiro, com a filha do dono do mercadinho, que eram os vizinhos, né, da cidade. Eu estudava com as duas branquinhas, do cabelo liso, todo mundo junto. E aí a professora ficava muito impressionada porque elas não sabiam ler. E a gente sabia. E eu me lembro quando a professora me chamou e falou, Sandra, eu achei muito engraçado porque o seu rosa não é com S, o seu rosa é com Z. Eu falei, mas se é rosa, se eu falo Z, professora, por que não seria com Z? E isso faz parte de uma memória muito gostosa de lembrar de como eu comecei o mundo da leitura. Começa então a partir da motivação da minha própria família, dos meus pais que não sabiam ler, mas nos contavam histórias de cordéis. O pavão misterioso, o cachorro dos mortos, todas as histórias meu pai sabia de cor. E ele contava pra gente. Minha mãe também contava as histórias. Então, olha a diferença de você nascer em um contexto de pais, olha que interessante, leitores. De pais leitores, de irmãos leitores. E como eram muitos filhos, o que acontecia? Os mais velhos iam indo embora. Eu sou a 23ª. Eu tenho um conto chamado A Filha 23, ele vai ser publicado agora no meu mais recente lançamento, que vai ser todos os meus contos, todos não, mas eu selecionei os contos e decidi publicar A Filha 23, que eu escrevi, mas não tinha publicado, que seria uma autobiografia em 4 capítulos, assim, bem curtinha, sabe? E ao nascer eu 22 filhos antes, já tinham sido haviam nascido, eu nem soube organizar. Como é que fala isso? Eu tinha irmãos que eu não conhecia, porque, por exemplo, quando eu nasci, os meus irmãos mais velhos já moravam em São Paulo, já eram casados e já tinham filhos. Então, quando essa história vem, de que maneira essa história me motiva? Essa história me motiva. A minha história motiva eu mesma, primeiramente. É quando eu vejo que eu fui uma sobrevivente daquela realidade. Porque dos 23 filhos que minha mãe pariu, todos em casa, ela enterrou 9 crianças. Era assim, nascia um, o outro não vingava um, o outro não. E que bom que eu vinguei. E que bom que eu estou aqui. Se eu estou aqui, algo eu precisava fazer. Pois bem, fazer o quê? Precisava me encontrar. Eu precisava me encontrar. Porque eu fui crescendo e eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem algo que desmerece um ser humano, que desqualifica um ser humano, que te coloca numa situação de desprestígio, é a pobreza. É a pobreza. Então, um governo que pensa no pobre é um governo que pensa no pobreza. Porque a pobreza, ela... Lembra que eu sabia ler? Mas eu nunca fui a rainha do milho.
eu nunca tive prestígio na escola, porque minha mãe nunca ia poder comprar roupa. E isso vai colocando em você uma condição de não merecimento. E buscar esse merecimento quando? Quem vai te ajudar? Eu vivi a minha vida, eu tenho 43 anos. Muito recentemente eu comecei a me encontrar. E um dos meus encontros foi quando eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever publicando Moça de Trança. Tá? Moça de Trança é uma história que foi publicada aqui. Olha que motivador, né? Escreva como uma mulher. Saiu essa publicação no Instagram do editor, Escreva como uma mulher. Eu estava morando em Minas. Quando eu fui morar em Minas em 2018, foi um momento em que eu entendi que eu precisava me encontrar. Eu sabia que eu tinha uma potência, eu sabia que havia algo muito além, mas eu não sabia o que, nem onde estava, nem o que era. E quando eu saí do Nordeste, eu já não sabia nem quem eu era mais, de fato. E perdida, como diz, né? Toda grande mudança precede o caos. E você só se encontra quando você se perde. Quando eu me perdi, eu estava longe, muito longe de casa, e eu precisava sentir algo para me sentir viva. Eu estava longe, eu estava sem mãe, eu estava sem um filho, eu precisava me sentir. E aí eu pensei, qual recurso que eu tenho? Olha, eu sei ler, eu gosto de ler, mas de tanto que eu li, será que eu não tenho nada para escrever? Aí foi quando eu queria elaborar uma questão para uma prova e não achava. Aí eu escrevi uma crônica chamada Natal da Esperança, da Alegria e do Amor. Depois aparece a publicação, aparece o edital. Escreva como uma mulher, mande seu texto para a publicação. Eu mandei Moça de Trança. E imediatamente ela foi aceita e foi publicada. Quando você lê Moça de Trança, você vai entender uma coisa. Quem é Moça de Trança? Todos nós somos Moça de Trança. Todos os homens são Moça de Trança. Todas as mulheres são Moça de Trança. Em algum momento da sua vida, em algum contexto daquela história, você vai estar lá, você vai se encontrar, você vai entender. Seja no narrador, seja na própria moça, seja no dono do bar. Já que eu escrevi Moça de Trança e deu tão certo. Só que aconteceu uma coisa interessante. A história me veio como cordel. Eu escrevi, era uma vez o mar, era uma vez ela. O mar fazendo coisas que o mar. Ela fazendo coisas que ela. Mas hoje ela veio do mar e o mar dançou com ela. O mar com a três seria capaz de querer namorar com a moça de roupa blindada que veio em suas águas banhar? Dançaram uma valsa bonita, banhada por sol e querer, e de sal curativo das águas que expurga a dor do sorriso. E nesse encontro bonito, ela deixou-se encantar pelo toque sutil em sua pele, por seu beijo com gosto de amar. E passou a voltar muitas vezes, todos os dias ao entardecer, pois achou nos braços do mar um amor que não pôde viver. Então, ela deixou de ser ela. E o mar deixou de ser mar. E vivendo um para o outro, deixaram-se de observar. Perdendo-se, foram-se fundindo em apenas um único ser. E o mar, só pensando nela, deixou de a si mesmo atender. Porém, com o tempo, ela cansou-se de tanto banhar nas mesmas águas salgadas que passou sua pele secar. O mar tristonho sentiu a falta do amor dela, mas por fim também consentiu que ele era o mar e que ela era ela. Não ficar só em minhas palavras. E ela diz algo interessante. Assim, milhares de pessoas acreditam que ler é difícil, ler é chato, ler dá
dá sono e, com isso, atrasam o seu desenvolvimento, atrofiam suas ideias, dão de comer a seus preconceitos, sem imaginar o quanto a leitura os libertaria dessa vida estreita. Ler se civiliza. Achei fantástica essa fala. Acho que mais calma, né? Seja plantado pertinho de você, que você não precisa se esforçar tanto para ir atrás, está perto. E isso eu pude ver muito na prática quando eu voltei de Minas. Eu tinha tanta riqueza aqui, eu tinha tudo aqui, eu pude ressignificar o meu olhar todo sobre a vida. Porque de uma coisa, com certeza, digo para vocês, eu não escrevo para ninguém que não para mim. Eu escrevo para mim. Você de câncer era eu. Eu queria ser nesse câncer. Eu não sei. Eu nunca vou ver aquela mulher de novo, e se eu ver ela, eu não vou saber que é ela. Ela nunca vai saber que o texto foi escrito em homenagem a ela. Porque eu estava escrevendo para mim. Só que a vida da gente é muito parecida. Percebe que a gente tem geralmente os mesmos conflitos, as mesmas dores, as mesmas buscas, é muito parecida. E geralmente quando faz sentido para um, faz sentido para um monte de gente.